Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é terça-feira, 14 de dezembro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Vou conversar com o presidente do Detran RJ, o advogado Adolfo Conder. Presidente, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Há muito tempo que eu queria bater esse papo com o senhor. Fico muito feliz em poder recebê-lo aqui no nosso Fala Baixada, viu? Primeiro, obrigado, Mauro, por essa oportunidade de a gente poder estar aqui conversando nesse programa tão importante, tão visto não só na Baixada Fluminense, mas em todo o nosso estado do Rio de Janeiro. Então, pela oportunidade de a gente falar um pouco do trabalho que a gente tem feito à frente do Detran. Presidente, dizem que no Detran, até para pedir uma informação tem que recolher um Duda. Eu acho que não é bem assim, mas muita gente fala isso em razão ao longo do tempo, as pessoas foram ficando antipáticas a um departamento, a um órgão que a gente sabe que é para servir a população. Estou equivocado quando falo isso, que até para pedir informação tem que recolher um Duda? Não, primeiro, Mauro, quando eu recebi o convite do governador Cláudio Castro, eu estou na administração pública há mais da metade da minha vida. E ele me chamou para esse desafio e falou: Adolfo, eu preciso muito de alguém que tenha capacidade de gestor e que possa melhorar o atendimento à população e possa, obviamente, também administrar o Detran, que é um órgão gigante que está nos 92 municípios do estado. Portanto, esse foi o meu primeiro desafio. Primeiro, organizar a casa, isso era necessário, organizar do ponto de vista processual, a gente tinha uma série de serviços sendo prestados sem contrato, então a gente buscou regularizar isso, fomos ao Tribunal de Contas, fomos aos órgãos de controle e, paralelo a isso, buscar o aperfeiçoamento dos serviços e a melhor qualidade dos serviços para o cidadão. Óbvio que sim, existem, e aí por lei, quer dizer, os Dudas não são criados de agora, né? São por lei esses serviços e têm os seus valores, e a gente tem buscado, obviamente, tentar buscar um melhor serviço, uma melhor prestação de serviços e cada vez mais tentando se tornar cada vez mais digital, com o posto do Detran digital, com alguns serviços que a gente vai poder estar aqui falando. Agora, o senhor já fez agora um ano na presidência do Detran. Tem muita diferença da prestação de serviço hoje, né, que a população pode acessar com mais velocidade, com mais facilidade, de maneira digital. Sim. Acho que vai acabar sendo uma marca da sua gestão, né? Buscando velocidade. E outro dia eu estive lá, ali nas proximidades, e pude observar, ninguém me contou, o pessoal sabe quando eu falo, ninguém me contou, eu vi que aqueles chamados zangões, aqueles caras que criavam dificuldade para vender facilidade, especialmente na calçada da sede do Detran, não existem mais. Como é que o senhor chegou como é que o senhor conseguiu fazer com que aquela turma que ficava ali insistentemente desaparecesse dali? Acho que tem duas coisas, eu aprendi isso um pouco no decorrer da gestão pública, né? Quer dizer, além de você administrar o recurso público, você tem que ter um pouco essa coisa do síndico, que olha o detalhe do sofrimento da população, dos desafios que a população tem. E quando eu chegava sempre na porta do Detran, eu via muita gente, em especial senhores, que iam procurar uma prestação de serviço do Detran e ficavam um pouco ali sem ter a quem buscar a informação. E aí eu disse, olha, eu vou criar aqui um serviço chamado Posso Ajudar. A gente fez 2 estandes, um em cada ponta do Detran. Hoje ali, esses 2 estandes recebem diariamente quase 1.000 pessoas. 1.000? 1.000 pessoas. Eu não tinha ideia, quer dizer, eu sabia que seria uma demanda grande. Quer dizer, então hoje você chega na porta do Detran, tem lá uma plaquinha, quer dizer, e você vai procurar a pessoa que é prestadora de serviço do Detran, que vai te informar, eu vim aqui resolver um problema do meu carro, eu vim aqui, onde é que eu resolvo a minha identidade? E me preocupava muito porque ficava ali muita gente na porta e às vezes você é abordado por uma pessoa que pode te levar para fazer um serviço e, obviamente, cobrar pelo aquele serviço que não deve ser cobrado. Portanto, essa foi a minha preocupação. E tem sido, de fato, Posso Ajudar um sucesso ali, porque é um atendimento muito maior. Todo dia que eu chego ali, estaciono com o carro, saio,
eu dou uma olhada ali na planilha do menino e ele fala, olha, já atendemos tanto, já desde cedo. É planilhado o É atendimento? planilhado diariamente os Para números. onde ele está Para sendo onde ele está encaminhado? sendo, eu peço para a gente ter a quantificação desses números e saber o número de cidadãos que são atendidos. Então, lá o senhor implantou também, junto com esse serviço, um chamado pós-venda. Um pós-venda, Quer saber que porque acho que é importante a gente estar monitorando o número de pessoas que a gente atende ali diariamente. E aí é isso, quer dizer, funciona um pouco, quer dizer, a gente monitora muito as redes sociais também, buscando, quer dizer, as pessoas que acabam de alguma maneira procurando a nossa ouvidoria também. Então a gente tem buscado integrar para atender melhor o cidadão e buscar resolver as questões da burocracia muitas vezes e diminuir, claro, quando a gente vai tornando alguns serviços, por exemplo, o famoso licenciamento anual, aquela história que as pessoas conhecem muito mais como o verdinho, né? Olha o verdinho, né? Se você falar o CRLV, ninguém sabe direito o que significa. O Detran tem muitas siglas, né? Não sabe o que significa um CRLV, mas é o famoso verdinho, que hoje ele é emitido de forma digital, quer dizer, as pessoas não precisam mais fazer a vistoria no posto, a vistoria é feita para outros serviços, como transferência de propriedade ou transferência de jurisdição. Então, facilitou muito para o cidadão, você não precisa mais ter, você pode ter no teu celular, né? Quer dizer, então você leva o teu celular, não precisa ter emitido, ou pode emitir em qualquer impressora da sua própria casa. Presidente, eu queria lhe perguntar, esse seu jeito moderno de gestão, né? O senhor tem encontrado resistências lá no Detran para implantar o serviço? Como é que tem sido isso? É sempre um desafio quando a gente busca fazer uma transformação digital. Eu não vou dizer aqui que não existe uma resistência. Óbvio que tem muita gente que fala, mas como é que vai ser a minha avó, a minha tia e tal? Até inclusive uma das campanhas que a gente fez, um dos personagens era uma pessoa da terceira idade, que hoje está todo mundo tão conectado, né? Quer dizer, quanta coisa que não era digital se tornou digital, as pessoas se acostumaram e hoje funcionam muito bem. Quer dizer, o WhatsApp é uma delas, quer dizer, no WhatsApp é uma questão que não tem mais idade, portanto, por que não um serviço? Então, quer dizer, a gente tem visto uma grande adesão, né? O que parecia num primeiro momento, as pessoas da terceira idade vão ter dificuldade. Não tem acontecido, mas óbvio a gente busca, em toda a transformação que a gente faz digital, a gente vai buscando fazer um modelo híbrido. Óbvio que a orientação é que nos nossos postos, qualquer tipo de necessidade que a pessoa tenha ou alguma dificuldade que ela tenha de baixar no seu celular o CRLV, ou baixar no seu celular a habilitação, que também hoje é digital, e agora lançamos nesse mês que passou também a identidade digital também entre os, acho que 4 estados da federação que já tem identidade digital. Então, portanto, a gente busca orientar, divulga nas nossas mídias sociais, no site do Detran, e faz as campanhas também. Presidente, é verdade que o senhor tem investido muito em treinamento de pessoal? Isso tem sido um item que o senhor tem batido muito lá na modernização dos serviços prestados pelo Detran? E uma outra pergunta que eu queria perguntar, se o senhor é daqueles que acha que o serviço público foi feito para não dar certo. Tá bom. Sim, é fundamental, e aí a gente cobra. Eu criei uma rotina ali permanente de diálogo com os demais diretores, diretor de registro de veículos, de habilitação, que são as principais diretorias da casa, em especial também com a diretoria de informática, e cobra, obviamente, a capacitação. As empresas que são prestadoras de serviço, a gente faz a exigência que eles têm permanentemente capacitação para os seus servidores terceirizados, mas eu acredito num serviço público, acredito no fortalecimento e na importância, e tenho visto isso dos servidores do Detran, a importância que eles têm no processo. Quer dizer, a gente está espalhado em 92 municípios, quer dizer, em cada cidadezinha do nosso estado tem lá um postinho do Detran, uma embaixada do governo do estado, eu diria assim, está lá o Detran atendendo o cidadão, e em muitos espaços desses, com servidores públicos concursados que têm feito um papel muito importante para o órgão estar de pé e ser o que é. Presidente, ultimamente o senhor, há uns meses, o senhor inaugurou um setor inédito nos Detrans, que é
um departamento, um órgão só para atender as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Hoje, depois de... já tem mais de 30 dias de inaugurado? Tem, né? Já tem mais de 30 dias. Dias. Na verdade, a gente pegou aquele posto da Francisco Bicalho, que era um posto tradicional, conhecido, que estava fechado. Na verdade, ele servia como uma garagem do Detran e um ponto de saída que ainda é, e deu para aproveitar aquele espaço da equipe da Lei Seca e das nossas equipes de fiscalização. E ali tornamos o primeiro posto do Brasil. Em qualquer Detran, a gente tem recebido visita. Semana passada, o presidente do Detran da Bahia esteve aqui visitando, o pessoal de Mato Grosso esteve visitando. Primeiro posto acessível, com atendimento exclusivo para pessoas com deficiência, com espaço lá para a Secretaria de Assistência Social. Portanto, tem sido um sucesso esse atendimento, que tem sido fundamental para atender essas pessoas que precisam, de fato, um atendimento exclusivo. E a gente tem ali nesse espaço usado e tem sido realmente referência nacional. Tem conseguido medir o índice de satisfação do cliente, do usuário? Não, eu pessoalmente tenho ido lá. Já fui algumas vezes, outro dia fiquei realmente sensibilizado, era um senhor, inclusive da Baixada Fluminense, e ele chorou, na verdade, de uma simplicidade, ele dizendo que estava conseguindo fazer ali a identidade dele e com um atendimento todo especial, que a gente tem uma turma ali treinada, alguns que já trabalharam com pessoas com deficiência, e ele chorando assim da forma como ele foi atendido, da forma com que os profissionais que gerem aquele posto ali atenderam essa pessoa. Então é gratificante. Acho que isso que é o que motiva a gente estar no serviço público, Mauro, a gente poder atender melhor o cidadão e ver o retorno e ver a transformação desse processo. E aí é isso um pouco do que a gente tem buscado fazendo no Detran. A gente sabe que o desafio era grande. Eu assumi no meio de uma pandemia, então, quer dizer, com uma série de serviços do Detran que estavam represados. Tomamos o cuidado de junto com o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, emitir uma resolução suspendendo alguns prazos. Então, quer dizer, as pessoas que tiveram suas carteiras de habilitação vencidas ainda têm prazo, quer dizer, não precisam recorrer rapidamente a um posto do Detran, quer dizer, a gente está com seus prazos suspensos, como também alguns serviços de registro de veículo também estão com prazos suspensos. Então, a gente tem tido muito essa preocupação também de poder, aos poucos, sem que a gente faça aglomerações nos postos do Detran. A gente ainda vive um processo ainda de pandemia, então a gente tem que ter os cuidados com o cidadão e com nossos servidores, né? Então a gente tem tido todo esse cuidado para que aos poucos a gente vá retomando os prazos sem que seja necessário que o cidadão corra a um posto de Detran, seja para fazer a sua renovação da sua carteira, ou seja para algum tipo de serviço de registro de veículo. Estou conversando aqui com o presidente do Detran RJ, o advogado Adolfo Conder. Presidente, queria pedir licença alguns minutos para o nosso intervalo e falar desse sistema de atendimento por telefone, que já é bastante antigo aqui no Detran, onde as pessoas ligam para lá, marcam e não comparecem. Isso você vai ficar sabendo daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Álamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar.
além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Alamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Alamo. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o presidente do Detran RJ, o advogado Adolfo Conder. Doutor Conder, por iniciativa sua, isso aí é acreditado diretamente à sua determinação, as filas, né, que estavam congestionadíssimas tiveram uma velocidade acentuada. O que foi preciso fazer para que gente que estava meses sem ter a solução dos seus casos, dos seus problemas no Detran, pudesse fluir próximo da normalidade? Essa pergunta é importantíssima, Mauro, porque esclarece um pouco do processo que a gente, quando entrou no Detran, assumiu, que é um pouco, primeiro, a regularização dos serviços. Então, portanto, a gente não pode prestar um serviço à administração pública, você sabe, e óbvio, acho que qualquer espectador nosso aqui sabe, tem que ter contrato, as coisas têm que existir no papel, né? Com direitos e deveres e obrigações. Portanto, a gente conseguiu regularizar quase 90% dos serviços já do Detran, em especial da parte de atendimento e de prestação de serviço de pessoal. E aí o que a gente foi fazendo no decorrer, desde a primeira semana que eu assumi, né? Quando eu recebi o mapa do número de pessoas que, fruto da pandemia, não foram atendidas, o que eu fiz? A partir de sábado, no primeiro sábado logo, nós fizemos mutirão. Estamos chegando ao 47º mutirão aos sábados, com prestação de serviço em torno de 5 a 10 mil pessoas sendo atendidas todos os sábados. O serviço de habilitação foi regularizado. Portanto, hoje diariamente são agendadas 10 mil pessoas, seja para renovação ou para uma primeira habilitação nos 92 municípios onde a gente tem postos do Detran. Também a mesma coisa na identificação civil. Também havia um gargalo das pessoas que queriam, no período da pandemia, ficaram sem renovar. Muitas vezes, quando você vai fazer uma viagem, é bom as pessoas saberem, o Detran é muito procurado por isso, o sujeito não tem passaporte, mas quer viajar para um dos países onde existe uma cooperação entre Brasil e Paraguai, Brasil e Uruguai, Brasil, Chile, Argentina, não tem o passaporte, busca a identificação civil. Mas se tiver já passado o prazo de 10 anos, né, não é aceito. Portanto, então, tinha muita gente que estava com a sua carteira de identidade vencida. Portanto, a gente tem feito um atendimento grande e aí tornamos a identidade. E é importante que as pessoas saibam. Agora a gente tem a identidade digital, então todo mundo que teve sua carteira de identidade emitida a partir de abril de 2019 vai abrir a carteira, dentro da carteira tem ali o seu QR Code e vai com aquele QR Code baixar o aplicativo do Detran e já pode baixar no seu celular para não ter risco, aquela coisa. Eu vou na praia e esqueceu dentro, aquela história que a gente conhece. Pode já baixar no seu celular, deixar a identidade em casa e apresentar através do seu celular. A mesma coisa é a nossa habilitação também. Estamos agora começando a trabalhar o processo de renovação simplificado também, para que a pessoa não precise ir a um posto do Detran quando for fazer a sua renovação. Se a foto estiver ok, se as digitais estiverem ok, é isso que a gente está trabalhando para facilitar cada vez mais a vida do cidadão. Presidente, quando a gente vê ali, por exemplo, as pessoas se inscrevem, né? Falam, quero me habilitar para ir no sábado lá no mutirão. No resultado do mutirão,
Pessoas que se inscreveram não compareceram. Sim, O que é isso, isso a presidente? gente tem, realmente a gente tem encontrado um número grande de pessoas, em especial na identificação civil, que muitas vezes agendam esse serviço e não comparecem. Está tirando vaga de outro. Está tirando a vaga de uma outra pessoa. Sim. A gente tem tido números na casa de alguns lugares, chega a 40% esse número. E aí, quer dizer, é um serviço, se você for fazer um passaporte hoje e marcar lá, agendar o seu passaporte e não comparecer, você fica um mês, se não me engano, sem poder remarcar. No nosso caso, a gente não pode, porque a identidade é fundamental para o cidadão. Então, o que a gente tem pedido, inclusive fizemos campanha também nas nossas redes sociais, pedindo para que as pessoas, olha, eu não vou a um posto de Detran, que informe ao nosso teleatendimento, ou informe via e-mail, ou informe para a nossa ouvidoria, para os diversos canais que o Detran tem, que não vai comparecer porque não tira... Aí libera a vaga. Libera a vaga e não tira a oportunidade de um outro cidadão que está precisando, às vezes, de forma urgente desse serviço. Óbvio que a gente tem tomado todos os cuidados, por exemplo, agora no Enem a gente fez um mutirão específico para o Enem. A gente recebeu aqui algumas reclamações de parentes de apenados, de presos, né? A mãe, o pai, o irmão, para visitar o seu parente, né? Lá no qualquer presídio do estado, ele tem que ter uma carteira de identidade da SEAP, Sim. mas quem emite é o Detran. Isso ficou congestionado também? Já resolveu? Em que fase está? Resolvemos, fizemos junto com a SEAP uma reunião de trabalho específica para a questão da emissão dessas carteiras. Posteriormente, fizemos junto com o mutirão do Enem em alguns postos atendendo só a SEAP, só parentes de apenados também, e zeramos essa fila. E agora estamos trabalhando para que a carteira também da SEAP possa ser digital, lá com o Fernando Veloso. Temos conversado com ele para ver de que maneira a gente consegue também fazer a carteira digital, facilitando. Acha que vai ser possível isso? Acho que vai ser possível. A nossa equipe, as nossas equipes, né? O delegado, estão trabalhando. O delegado estão trabalhando em conjunto. Fernando Veloso é muito interessado também na implantação da tecnologia na área dele lá, né? Sim. É um guerreiro, esteve lá conversando com a gente, um entusiasta da questão digital também. Na verdade, quando eu estava com a ideia, ele também, a gente se reuniu e colocamos as nossas equipes em contato e já estamos trabalhando para que saia também. Presidente, queria esclarecer uma coisa com o senhor, que a gente passa nas ruas, às vezes, e observa a Operação Lei Seca. A Operação Lei Seca não é do Detran, é isso? Não, a gente trabalha em conjunto. A base de dados é do Detran. A gente tem uma equipe de fiscais que vai junto com a equipe da Lei Seca para a questão dos autos de infração. Então ela é subordinada à Secretaria. Toda a Operação Lei Seca é da Secretaria de Governo. Exatamente. Com o apoio do Detran. Com o apoio do Detran, a gente coloca sempre uma equipe da nossa fiscalização em conjunto. Presidente, é verdade que o Detran também tem um departamento de localização de carros que foram emplacados duplamente ou triplamente, gente que se utilizou no passado ou continua se utilizando de alguma falha no Detran que possa acontecer, e o Detran o senhor criou um departamento só para localização disso, é verdade? Sim, a gente tem uma equipe que trabalha permanentemente nessa questão de denúncias ou eventuais, que às vezes são identificadas, inclusive, em algum posto do Detran, questão de clonagem de uma placa ou clonagem de um carro. A gente montou uma equipe nossa na corregedoria que acompanha isso em conjunto, busca dados também junto à Polícia Civil para a diminuição. E, obviamente, a outra grande questão que é importante disso é a tecnologia, né? Quer dizer, a gente também, cada vez mais, buscando acompanhar desde lá do processo de venda. Quer dizer, a gente tem uma série de outros serviços que a gente tem pensado para cada vez mais fechar o cerco e que tenha um número chip na placa. Estamos estudando isso, quer dizer, como é que a gente vai aperfeiçoando os nossos serviços para que a gente possa ter um acompanhamento melhor do veículo, desde lá do nascimento, desde uma transação que é feita de venda de um veículo usado, para que a gente diminua esses números de eventuais clonagens. Estou conversando com o presidente do Detran, Adolfo Conder. Mais uma curiosidade aqui. Quando a pessoa, claro, viva, né, tem a sua habilitação e tal, quando aquela pessoa morre,
O Detran tem alguma ligação? Isso pode existir? Que a carteira seja baixada? Tem muitos casos em que pessoas mortas continuam como se viva estivesse. Sim, a gente acompanha, óbvio que as nossas bases de dados, elas se falam, até porque, diferente de alguns Detrans, a gente tem também a identificação civil, então, portanto, muitas vezes a gente recebe essa comunicação, seja do Instituto Médico Legal, e aí vamos baixando a nossa base de dados e a gente vai buscando fazer esse cruzamento e, obviamente, também vamos muitas vezes apurando possíveis fraudes relativas a essa coisa de transferência de números de números de pontos, que a gente escuta muito falar. A gente tem uma equipe ali que faz esse acompanhamento permanente e agora a gente está também desenvolvendo um sistema nesse sentido para acompanhamento e cruzamento de multas e, obviamente, de registro de habilitação. Estou conversando aqui com o presidente do Detran RJ, o advogado Adolfo Conder. Presidente, já pedi licença por mais alguns minutos para o nosso outro break comercial e propor que a gente possa falar. Eu queria perguntar para o senhor, mas o senhor responde daqui a pouco, por que eu devo confiar no serviço do Detran? Daqui a pouquinho o presidente Conder responde. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Sabe quando a gente trabalha duro e finalmente consegue comprar um carro? Pois é, sabemos que não é fácil e por isso proteger o nosso bem é muito importante, ainda mais nos dias atuais. Para isso, você pode contar com a Alamo Proteção Veicular e com os vários benefícios que ela oferece, como proteção contra roubo, furto, incêndio, enchentes, colisões e muito mais. Você ainda pode contar com a proteção a danos causados a terceiros. Assistência residencial também pode contar, além de orientação médica, entre outros benefícios. E o melhor de tudo, pessoal, é que é sem burocracia, sem papelada e você não paga mais caro por isso. Não tem coisa melhor do que um serviço e atendimento de qualidade com preço justo, não é mesmo? E além disso tudo, contratando a Alamo, você ainda tem acesso a um clube de descontos exclusivos dos mais variados tipos, no mercado, no pet shop, na loja de roupas e muito mais. Entre em contato agora mesmo e escolha o plano ideal para você. Proteção veicular no Rio de Janeiro é com a Alamo. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada especial de hoje, conversando com o presidente do Detran, o advogado Adolfo Conder. Doutor Conder, por que eu devo confiar no Detran? Bom, Mauro, uma das missões que a gente recebeu do governador é tornar o órgão mais transparente, mais acessível ao cidadão. Quando a gente fala aqui, boa parte da nossa conversa sobre transformação digital é da gente poder resgatar e, obviamente, trazer credibilidade para o órgão. A gente tem criado uma série de missões ali que tornam não só para o cidadão, mas também para o servidor, para as pessoas que prestam os serviços do Detran. Vamos agora, por exemplo, essa semana a gente lançou junto com o governador a questão das câmeras de fiscalização e controle que vão servir para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, Defesa Civil, e o Detran está incluso nessa implantação. A gente vai estar implantando primeiro nos nossos serviços de fiscalização, depois vamos estender aos postos do Detran, as provas teóricas, buscando dar transparência, são chamadas body cam, que vão ficar aqui nos nossos fiscais. Então, quer dizer, quando estiverem fazendo a abordagem junto com a Polícia Militar, está sendo tudo gravado ali, né? E mandado para uma base na nuvem, onde vai ficar disponível para qualquer tipo de sondagem, depois se aquele fiscal fez a abordagem correta. Então, a gente tem buscado cercar cada vez mais. A gente criou dentro do Detran uma central de controle,
com câmeras dentro dos postos, acompanhando os prestadores de serviço, a prestação do serviço, até para a gente também ter o acompanhamento da qualidade do nosso serviço. Então, a gente tem, a cada dia, buscado melhorar a qualidade do serviço, ampliar os nossos canais de diálogo com a sociedade. A gente vive hoje uma sociedade absolutamente conectada através das redes sociais, mas também mantendo o nosso modelo do teleatendimento também, do telefone, com a pessoa podendo falar com uma atendente do Detran. Então, quer dizer, a ideia é que a gente amplie cada vez mais os nossos canais de diálogo, facilite o acesso do cidadão para que ele se sinta seguro fazendo aquele serviço e que a gente possa fazer o que foi determinado pelo governador Cláudio Castro, que é um bom atendimento ao cidadão. Agora, presidente, o Detran, como qualquer outro órgão, ele tem limitação de recursos para implantar todos os serviços que o senhor tem conseguido implementar. Como é que o senhor tem compatibilizado os recursos com essa quantidade de implementação? Acho que eu tenho buscado também um outro modelo, Mauro, que é a construção de parcerias, que são muito importantes. Por exemplo, agora... Mas teve revisão nos contratos, por exemplo? Sim, sim, tivemos uma revisão grande nos contratos. Logo, desde o começo da Desde sua o gestão? começo, criamos uma economia quase na casa de 70, 80 milhões nas licitações que a gente tem feito. Algumas licitações... Mas foi chamando o prestador e falou, isso aqui não pode. Não. É isso? Primeiro, o que não tinha contrato, a gente não pagou e negociamos com o prestador com uma redução dos valores. Segundo, passamos a licitar os serviços e, obviamente, nessas licitações a gente gerou uma economia enorme para o órgão, né? Paralelo a isso, a gente foi buscando soluções para ampliar a nossa rede de prestação de serviço. Por exemplo, estamos assinando agora esse mês com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, junto com o Sindicato dos Registros de Pessoas Naturais, os chamados cartórios, né? Para eles poderem também prestar o serviço de habilitação e identificação civil. Não preciso mais ir apenas no no posto. A gente mantém o serviço do posto do Detran, mas vamos ampliar para o cartório. Por exemplo, só esse grupo de cartórios que são de pessoas naturais, são quase 200 cartórios, 300 cartórios, que vão estar atendendo também o cidadão do estado do Rio de Janeiro. Os cartórios estão espalhados em todos os municípios. Por exemplo, carteira de identidade. Eu quero fazer a minha carteira de identidade, vai se dirigir ao cartório. E mais, quer dizer, o cartório, nesse convênio, a gente está combinando com eles que não vai precisar nem agendar. Então, você vai direto ali no cartório e vai poder ter o seu serviço prestado. Estamos juntos com a associação das autoescolas também, pensando em alguns serviços também poderem ser, por exemplo, a prova teórica que é feita hoje só no posto do Detran. Como é que a gente pode passar a fazer esse serviço já na própria autoescola e facilitar a vida do cidadão, que não precisa agendar e a própria autoescola já faz ali, acompanhado, obviamente, com fiscalização de câmera, com reconhecimento facial. Hoje isso é possível. Ontem fiz uma reunião longa com o sindicato, a nossa equipe técnica, no sentido também da gente descentralizar alguns serviços do Detran. Agora, presidente, eu ainda sou do tempo da ouvidoria, que às vezes a gente não ficava satisfeito, ligava lá para a ouvidoria. A ouvidoria ainda é um órgão presente na sua gestão? Muito presente. E o senhor aproveita muita coisa da ouvidoria? Aproveito muita coisa e encaminho pessoalmente muita coisa para a ouvidoria, porque eu acabo também sendo um pouco ouvidor. Então, eu nunca deixo assim. Cheguei na porta do Detran, tem alguém com um problema, eu já busco, já levo. Eventualmente, me mandaram uma mensagem, ou seja por e-mail, ou seja numa rede social minha, respondo a todas e encaminho todas para a ouvidoria, porque a gente tem que atender bem o cidadão. E a nossa ouvidoria tem feito um trabalho linkado com o nosso teleatendimento também e com as demais diretorias, tem feito um belíssimo trabalho e funciona muito bem. O senhor crê que no futuro, agora, bem próximo, os Detrans do Brasil inteiro possam ter a mesma velocidade que o senhor conseguiu implantar aqui no Detran RJ? A gente existe uma associação nacional dos Detrans, presidida pelo
presidente do Detran de São Paulo. Tem sido discutido, no mês passado teve um encontro grande no Rio Grande do Sul, e a grande discussão dos Detrans é cada vez mais tecnologia. Quer dizer, passar a ter nas provas práticas de habilitação monitoradas. Seria a tecnologia ao alcance de todos, é isso? Nas provas já está se estudando em alguns lugares, já se implantando. Quer dizer, a aula prática vai ser monitorada, então o Detran vai poder acompanhar. Existiu a aula, foi em que dia, quantas vezes essa pessoa fez a sua aula prática, quer dizer, o acompanhamento também da prova prática de direção, quer dizer, esses sistemas de controle que vão permitindo que o Detran possa descentralizar esses serviços e ser um órgão que possa ser muito mais de controle e acompanhamento dessa prestação de serviço, enfim, e de fiscalização desses serviços que são muitas vezes delegados. Presidente, eu queria fazer uma última pergunta. O senhor teme que ações que avançam, né, que a gente vê que está acontecendo melhorias, mas que por qualquer mudança de governo ela possa ser paralisada, pode ser... acontece muito nos governos, por exemplo. Mudou a cabeça do governo. Aquele projeto super interessante, ele ficou paralisado. Isso é danoso para a nossa gente, para todos nós. Eu busco, enfim, todas as transformações que a gente faz. Eu faço por meio de portaria, tentando dar o mínimo de legalidade para que isso, obviamente, na formação do seu processo, a gente faça toda uma instrução para que dificulte ao máximo qualquer tipo de transformação que a gente tem buscado, seja ela digital, seja ela para facilitar o serviço do cidadão, não seja modificada à frente. Então, eu como sou um entusiasta da inovação digital, da transformação digital, eu acho que é um processo irreversível. A revolução digital que a gente vive no mundo e que ela não vai parar, quer dizer, ela cada vez mais, quer dizer, você vai para um processo onde a gente vai estudando cada vez mais a coisa da identificação facial, como é que a gente faz, cada vez mais permitindo que as pessoas possam, da sua própria casa, fazer um cadastro no Detran, como é que a gente facilita a vida do cidadão. Isso é um processo que não tem mais volta, eu acredito. Então, quem remar contra isso vai ficar para trás na gestão pública. Então, portanto, um órgão como o Detran, ou qualquer governo, seja em que setor for, não pode negar, seja de digitalização dos seus serviços, seja facilitação para o cidadão. Ninguém quer ficar mais esperando muito tempo um serviço. Conversei com o presidente do Detran RJ, o advogado Adolfo Conder. Presidente, queria deixar nossas câmeras inteiramente à sua disposição e também deixar desde logo um convite para o senhor voltar aqui no nosso Fala Baixada. Primeiro, obrigado, Mauro, obrigado pela oportunidade da gente poder estar conversando aqui, trazendo alguns esclarecimentos. Passa tão rápido esse tempo aqui, é tão bom a gente poder falar das coisas que têm sido feitas, dos desafios. Eu sei que ainda tem muita coisa para ser feita, quer dizer, imagino que tem muita gente que está assistindo, não sabia de parte desses serviços que se tornaram digitais, da identidade, da habilitação, do chamado verdinho, de renovação de licenciamento anual de veículos. Portanto, sabe que a gente tem trabalhado com toda a nossa equipe do Detran, com os servidores, que é um grande número de servidores da casa que tem trabalhado muito junto conosco, no sentido de melhorar o atendimento do cidadão. A gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para ser feita. A gente viveu um processo de pandemia, então as pessoas precisam ter paciência, os prazos ainda estão estendidos, mas a gente tem trabalhado cada vez mais para atender melhor o cidadão do estado do Rio de Janeiro. Essa tem sido a orientação do governador Cláudio Castro e a gente vai perseguir cada vez mais um Detran mais digital, com mais qualidade de atendimento para o cidadão. Conversei com o tecnológico presidente do Detran, Adolfo Conder. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.